externo aqui a minha alegria, né, em estar com vocês. E mais uma vez falar para vocês que presente é sempre bem-vindo, lembrança é sempre bem-vinda. Porém, a melhor lembrança, o melhor presente de vocês para mim é a sua oração todos os dias pela minha vida. Se você orar, lembrar de mim orando todos os dias por mim, eu te sou muito grato. E a minha oração de volta para você é que Deus, da mesma forma, te abençoe. Amém? Então, amados irmãos, Gênesis número 37, verso 4. Ficamos em pé e leamos a palavra de Deus. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Pai, a tua palavra foi lida. Dai-me sabedoria, autoridade, Pai Santo, para nesse texto falar um pouco, Pai Santo, do contexto da paternidade e falar um pouco, Pai Santo, de algo que o Senhor me falou profundamente nesse texto, o poder curador do perdão. Eu te oro, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meu irmão, vamos sentar, minha irmã. Deixa eu te falar, querida, eu relutei um pouco com Deus antes de decidir trazer essa mensagem hoje. Essa mensagem, ela, de forma muito reduzida, eu já preguei aqui, pelo menos há 5 meses passados, numa reunião do culto de hora nona. Mas, para o dia de hoje, Deus me deu algo mais nesse texto, e eu queria compartilhar com os meus irmãos e irmãs, porque aqui eu não estou falando só para pai, eu estou falando para uma igreja, eu estou falando para filhos e filhas, eu estou falando para um povo de Deus. Sabe, mas é preciso de parar para pensar um pouquinho nessa questão da paternidade, na questão do perdão. Não só na questão do perdão quanto pai, quanto filho, mas na questão do perdão quanto povo de Deus, na questão do perdão quanto igreja. Porque eu afirmo para vocês, com toda a propriedade, sem nenhum medo de errar, aquele que não perdoa, está com a vida bastante confusa diante de Deus, bastante complicada diante de Deus. Ele precisa refletir nisso, precisa pensar nisso, né? Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podia falar pacificamente. Eu estou falando aqui dos irmãos de José, eu estou falando de José, eu estou falando de um homem de Deus, eu estou falando de uma família de Deus. E eu vejo, amados irmãos, que nenhuma outra história do Antigo Testamento, nenhuma outra história lá de trás, nos ensina mais sobre o poder curador do perdão do que a de José, filho de Jacó com Raquel. Nada na Bíblia nos fala mais sobre perdoar do que esse texto aqui. A única coisa que nos fala sobre perdoar, além disso aqui, é o perdão dos perdões, é o perdão maior, é o perdão de Cristo na cruz do Calvário, que alcançou a cada um de nós. Fora disso, essa história de José fala muito profundo ao meu coração e eu queria compartilhar com você. Em José nós vemos a trajetória, amados irmãos, de um homem que tinha tudo para ser triste e amargurado. Em José nós vemos a trajetória de um homem, amados irmãos, que tinha tudo para ser deprimido, cabisbaixo. Nós vemos a trajetória de um homem que tinha tudo para deixar-se destruir pelo sentimento de tristeza, de amargura, de abandono. Um homem que seria a exemplo de hoje, aquela pessoa cabisbaixa, aquela pessoa triste, amargurada, deprimida, depressiva, mas ele optou perdoar. Optou perdoar. No texto que nós acabamos de ler, ele era odiado pelos irmãos por ser o filho preferido do pai. E aí eu trabalho a questão da preferência. Irmãos, é lamentável, mas muitas das vezes eu e você, pai e mãe, que temos a dupla função, ou na questão da maternidade também, nós precisamos ter cuidado em como nós tratamos os nossos filhos. Eu tenho 3, um homem e 2 mulheres, um menino e 2 meninas. Sabe, irmãos,
Mas tem hora que eu começo a parar, boto a mão na cabeça e penso, será que ela está assim porque eu tratei ele assim? Será que ele está assim porque eu tratei elas de forma diferente? Sabe, irmãos, e muitas das vezes você se perceber, você dá preferência a alguém. É normal. Você dá preferência. E no caso, amados irmãos, de José, foi mais complicado ainda, porque além de ser ele o preferido, ele era o mimo de papai. Ele era o mais novinho, né? E era filho da mais querida também, da mais amada. Então, amados, muitas coisas nos levam, muitas das vezes, a desejar mais um, ou tornar um ou outro mais predileto do que os outros. E nós precisamos vigiar na terra, porque isso pode causar, embora não seja para isso, mas pode causar ciúme e inveja dentro da própria casa, dentro da própria família, entre os próprios irmãos. Não é isso que acontece, amados irmãos, dentro da igreja? Afinal, nós somos filhos do mesmo Pai, e Ele não trata com predileção ninguém, a todos Ele trata igual, e mesmo Ele tratando igual, há separações entre nós. Há separações entre nós, há divisões entre nós, há ciúmes, há inveja, tudo isso acontece no meio do povo de Deus. Eu não posso pregar diferente nesta manhã, eu não posso dizer que isso não acontece no meio da igreja, porque isso é público e é notório, não só na igreja metodista em Realengo, mas eu estou falando da igreja quanto o corpo de Cristo. De uma forma geral, isso acontece. E a gente precisa vigiar na terra. Gênesis 37, 24. Movidos pelo ódio e inveja, os irmãos lançaram o irmão José numa cisterna, com a intenção de matá-lo. Quantas vezes, amados irmãos, nós estamos agindo de forma que a nossa intenção é trucidar o nosso irmão e a nossa irmã? A nossa intenção, amados irmãos, é acabar com tudo e acabar com todos, dar chute no balde de verdade. Esse foi o comportamento dos irmãos de José. Mas alguns de vocês vão dizer, pastor, eles eram co-irmãos, eles não eram irmãos, eram filhos do mesmo pai. Eles eram irmãos, sim. E muitas das vezes, amados irmãos, a exemplo de nós, que somos filhos do mesmo pai, nós, muitas das vezes, agimos de forma diferente uns para com os outros. Gênesis 37, 28, eles desistem de matar e resolvem vendê-lo como escravo para uma caravana que passava. Aquele menino, amados irmãos, porque José nesta ocasião tinha mais ou menos 17 anos de idade, aquele menino, aquele adolescente, aquele quase jovem, né? Ele pastoreando ovelhas, e agora, amados irmãos, a gente vê aquilo que eu chamo de ascensão de José, né? Ele sai de uma posição de pastoreio e agora para uma posição de alguém que está acabando de sair de uma cisterna porque os irmãos queriam matar e agora é vendido como escravo. E por que como escravo? Mas porque é claro isso, porque você vê no valor que estava sendo pago, 25 ciclos de prata. E o que eram 25 ciclos de prata naquela época, se não o valor pago para a compra ou venda de um escravo naquela ocasião. E você pode dizer, pastor, naquela ocasião os escravos não se formavam desta maneira, se formava a partir de tomada de terra, a partir de guerras, mas além da tomada de terras, das guerras que aconteciam, existia a comercialização de escravos, sim. E nesta hora, aquele irmão querido de um pai, e odiado pelos irmãos, está sendo vendido, está sendo tirado de dentro de casa e vendido como escravo. Só que lá em Gênesis 39, 6, ele é promovido, sabe o quê? A mordomo. Ele é promovido a gerente, a supervisor na casa de Potifar. Porque aquela mesma caravana que compra, vende novamente, agora vende para Potifar. Então ele é vendido duas vezes. A transação acontece duas vezes. Quantas vezes, amados irmãos, vendem você uma, duas, três, quatro vezes? Quantas vezes fazem pouco caso de você? Mas a receita de bolo para a cura de todo mal, que tudo isso que acontece, é a mesma receita, é o mesmo remédio, é a mesma prática de José. Olhe para o seu irmão e diga, perdoe. Não tem outro remédio, é perdão. E perdão, amados irmãos, é uma coisa que é o seguinte,
é decisão. Eu tenho que decidir perdoar. Ou eu decido perdoar, ou a amargura vai me corroer. E diz que a falta de perdão, a falta de perdão adoece até os nossos ossos, apodrece os nossos ossos. Mas, pastor, até a ciência, irmãos, até a ciência já comprova isso. Até a ciência. Existem vários estudos científicos que falam e relatam sobre a situação da falta de perdão. Adoecer, estresse, depressão, possessão, tudo isso, na grande maioria das vezes, é simplesmente falta de perdão. Gênesis 39, de 7 a 20, os textos vão nos mostrar que José é tentado e foge do pecado, caluniado pela mulher de Potifar, indo parar no cárcere, pagando por algo que não fez. A Bíblia diz que José era um menino formoso, era um menino bonito, era um jovem, imagina um jovem de 17, 18 anos, bonito, na flor da idade, com todo vigor. E a mulher de Potifar se encantou com ele e tentou ter relações com ele de alguma forma. Sabe, irmão, só que quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, quando você é um menino de Deus, quando você é um jovem de Deus, quando você é um juvenil de Deus, não importa de onde vem ou a partir de quem vem a tentação, Deus vai te conceder força e você vai cantar o cântico da vitória. Ele fugiu, foi caluniado, foi preso sim. Ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, do rei, diz: lembra-te de mim quando voltares até Faraó. Está lá em Gênesis 40, de 9 a 23, também essa história. O menino, amados irmãos, que está preso nesse momento, mas mesmo preso, está trabalhando em prol do reino de Deus. Está interpretando sonhos, relatando isso, relatando aquilo, falando em nome de Deus. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente se fecha numa caverna, a gente se tranca, simplesmente porque ouviu um não. Só isso foi o bastante para trancar você numa caverna, para fazer você andar cabisbaixo e para dizer assim: não faço mais, não estou mais junto, vou chutar o balde. Sabe, irmãos, a receita de bolo hoje, a mensagem hoje é o poder da cura pelo perdão. Só o perdão cura você. E perdão não é forçação de barra, perdão é decisão, você que decide perdoar. Mas, porém, se você perdoa, você é curado. Se você não perdoa, você adoece cada dia mais. Cada dia mais. Capítulos 42 a 50, de 42 a 50, José tem seus irmãos na mão. Podia se vingar, dar o troco, acertar as contas, mas ele prefere perdoar, irmãos. Pagar o mal com o bem. José optou em agir com a graça, ou agir com graça. Sabe, querido, eu faço um pedido aqui à minha igreja, a igreja de Cristo, que por misericórdia eu estou pastor. Haja com graça. Haja com graça. Abrace. Perdoe o seu irmão. Não importa se fez ou deixou de fazer. Perdoe. Porque só quem ganha é você. Quem vai ganhar é você. Quando Jacó morreu, os irmãos de José, aquela consciência pesada, eu entendo que eles pensavam assim: e agora? Vai se vingar. Vai ser o nosso fim. Vai ser o nosso fim. Só que José, se você for ler capítulo 50 de Gênesis, 19 e 21, em outras palavras ele responde: vocês não me devem nada, estão todos perdoados. Sabe por quê, irmãos? José era um menino que entendia que, assim como os irmãos erraram, ele também tinha seus pecados.
Aquela prostituta, mais irmãos, que estava para ser apedrejada por adultério. Aquela mulher que estava para ser apedrejada por adultério. Jesus olha para aquela multidão e pergunta: quem dentre vós não tem pecado? Que atire a primeira pedra. As pedras caem no chão, irmão. Sabe? É preciso que eu entenda, querido. É preciso que eu entenda, querida, que assim como eu julgo, eu serei julgado. Precisamos judiar na terra. Por que, eu pergunto agora, por que José resolve perdoar o pai? Por que José resolve perdoar seus irmãos? Por que José resolve perdoar a esposa de Potifar, que o caluniou? E os amigos da prisão que o esqueceu? Por quê? Quando falamos sobre perdão, algumas perguntas devem provocar uma reflexão mais abrangente na minha e na sua vida, irmãos. Porque perdoar não é apenas um abrir de boca, eu te perdoo. Existe um livro chamado Maravilhosa Graça, de Felipe Yancey, se eu não me engano. Felipe alguma coisa, a pronúncia eu não lembro. Ele diz que o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. A única alternativa para deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor é liberar perdão, é pedir perdão a alguém. Então, querido irmão, querida irmã, não sei qual é o seu ódio, não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua culpa, não sei qual é a sua enfermidade, não sei qual é o seu mal, mas eu quero dizer hoje que o remédio é perdoar em Jesus Cristo. Perdoe. Perdoe. A igreja precisa viver a prática do perdão. Nós precisamos viver a prática da graça, o evangelho da graça. Não o evangelho do ferro e fogo, mas o evangelho da graça. O evangelho genuíno de Cristo é o evangelho de graça, irmãos. Mas o que é perdão? Entenda, amados irmãos, que José sabia exatamente disso tudo que eu estou falando para vocês. Ele tinha a mente, eu entendo que José era um menino, um homem que tinha a mente larga, mas tinha a pele grossa, era cascudo. Significa dizer experiente, experiência com Deus, intimidade com Deus. Só que esse homem que tinha essa pele grossa também tinha um coração mole. Talvez o meu e o teu, coração de pedra, tem que amolecer hoje. Talvez esta palavra é para que o meu e o teu coração de pedra seja amolecido hoje. Talvez o nosso coração enrijecido, todo duro, amados irmãos, nesta manhã esteja recebendo o calor, o fogo do Espírito Santo e que esteja sendo amolecido para liberar e pedir perdão. A igreja precisa ver isso, na prática, no exercício do perdão. Se ele fosse como muitos de nós, hipersensíveis, um grande defeito nosso hoje, amados irmãos, é ser hipersensíveis. Cheio de nome-toque, cheio de melindres, tudo me faz mal, tudo me incomoda. Nem a rejeição dos irmãos, nem a caverna, nem a calúnia que sofreu, mexeu com José. Ele preferiu perdoar. Ele preferiu perdoar. Sua história seria marcada pela insignificância. Se ele fosse um homem insensível, a história de José teria sido marcada pela insignificância, ou seja, em outras palavras, ele não teria chegado onde chegou, ele não seria o José da Bíblia. Ele não estaria sendo falado dele aqui hoje. Nós só estamos falando dele aqui hoje porque ele foi um homem sensível, um homem de coração mole, um homem que se permitiu ser trabalhado por Deus. Nós precisamos permitir que Deus trabalhe, que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Mas repetindo, o que é perdão? Como define o perdão? Perdoar e reconhecer que só Deus tem direito de julgar, meu irmão. Quando eu quero julgar, nunca eu vou perdoar ninguém. Mas quando eu reconheço que só Deus tem o direito de julgar, fica mais fácil de perdoar. Quando eu digo que fica mais fácil, é porque eu entendo
que perdoar é difícil. É difícil. É difícil, por exemplo, meus irmãos, perdoar aquele grupo de vagabundos, desculpa a palavra, a expressão, que vai assaltar o teu carro e que dentro do carro está você, seu esposo ou sua esposa, 2 ou 3 crianças, e que na hora da correria, você deixa uma criança para trás e a criança fica pendurada, por exemplo, por um cinto de segurança, ou coisa parecida, e o carro se arrastando e mata seu filho ou sua filha. Como é que você perdoa um cidadão desse? Como que você perdoa um cidadão desse? Romanos 12, 19 diz que a vingança é do Senhor. José disse aos irmãos: porventura eu estou no lugar de Deus? Irmãos, muitas das vezes a gente se acha, a gente nem pensa que está no lugar de Deus, a gente se acha o próprio Deus, dono de tudo, sabedor de tudo. Perdoar é desativar. Diz o irmão: desative o mecanismo da violência que tem dentro de você. Diga para o seu irmão: desative o mecanismo de violência que tem dentro de você. Pode dizer. Todos nós temos um mecanismo de violência dentro de nós, irmãos. Perdoar é exatamente desarmar isso. Precisamos nos render, baixar as armas, sabe? Quando eu vou falar com o Carlos sobre um assunto qualquer, estou dando um exemplo, né, irmão? Estou dizendo que aconteceu não, senão daqui a pouco estão dizendo que o Carlos foi me agredir. Só estou dando um exemplo. E o Carlos, amados irmãos, está olhando para mim com essa cara carrancuda dele, né? Não é isso? Aí os irmãos dizem: vai agredir o pastor. Não, meus irmãos, perdoar é exatamente baixar as armas. Eu chegar perto do Carlos para conversar com ele, ele abaixar os olhos, me ouvir, e depois que acabar de ouvir, ele abre os olhos, olha para mim e fala: pastor, eu te perdoo, vamos caminhar mais uma milha. Perdoar, meus irmãos, é baixar as armas. Ou, em outras palavras, é como o bandido chega e diz assim: ó, perdeu, aí tu levanta as mãos, estou rendido. Perdoar é se render, mas se render diante de Deus, porque quando eu perdoo a minha irmã que está aqui interpretando Libras, não é a ela que eu estou honrando o meu Deus, exaltando o nome do meu Deus. Eu preciso ver isso, irmãos. Precisamos baixar as armas. Perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. Eu preciso entender que eu sou errado. Sou pastor da igreja, estou pastor na igreja, mas eu sou 100% errado, e eu tenho que ter consciência disso. Quando eu digo você, eu digo a igreja, nós somos 100% errados, ninguém aqui é certo, irmãos. Todo mundo aí está cheio de erros, cheio de problemas para resolver. Não tem ninguém santo sentado aqui não, porque se você fosse santo, o Senhor já tinha te levado. Se você está aqui, é porque você está cheio de pecado, cheio de erro, e nós precisamos consertar as nossas vidas. Falhas, pecados. Aí eu volto àquela mulher lá que estava sendo apedrejada. Por quê que os fariseus desistiram de apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério? Porque todos entenderam na pergunta de Jesus que eles estavam cheios de erros e pecados também. E não tem pecadinho, não tem pecadão, meu irmão. Tudo é pecado, tudo é igual, tudo é farinha do mesmo saco. É pecado. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido, irmãos. Quando eu não perdoo, eu não tenho gratidão ao meu Deus, que antes de qualquer coisa, Ele me perdoou. Perdão é a resposta ao perdão de Deus a nós. Afinal, a morte de Cristo foi um ato de perdão. Logo, perdoar é repetir com o próximo os gestos de Deus para conosco. Quando eu perdoo o meu irmão Carlos, a minha irmã pastora Socorro, o meu irmão e a minha irmã que está aqui me ouvindo, você que está me assistindo pela live, eu estou repetindo os gestos de Jesus na cruz do Calvário. Eu estou dizendo: Jesus, muito obrigado, porque um dia tu me perdoou. Perdoar isso, irmãos. Perdoar, sabe o que é, irmão? É oferecer amor, quando não há motivo nenhum para amar. A
Pergunto para você, o pai do filho pródigo tinha algum motivo para amar aquele filho? Mais nenhum. Ele abriu mão de tudo, ele deu chute no balde, ele pediu divisão de herança. Ele preferiu a morte do pai, porque a herança você recebe quando o pai morre, não com o pai vivo. Mas o filho vem lá longe e o pai está de braços abertos para quê? Para amar. Perdoar isso. Perdoar é amar sem ter motivo para isso. Perdoar é semear misericórdia. Semear misericórdia. Semear graça. Perdoar é semear amor. A Bíblia diz, porque o juízo sem misericórdia, o juízo será sem misericórdia. A Bíblia diz, o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não usou de misericórdia. Está lá no livro de Tiago, capítulo 2, verso 13. O juízo de Deus, vou melhorar para vocês, o juízo de Deus será sem misericórdia para todo aquele e aquela que não usou de misericórdia aqui na terra. E misericórdia implica em falar de amor e perdoar. Eu preciso ter muito cuidado, irmãos. Eu preciso ter muito cuidado de dizer, batendo no peito, eu sou crente, lavado, remido pelo sangue e cordeiro, e eu vou morar na glória. Será? A grande pergunta é, será? Repita, será? Perdoar é rasgar a conta, meu irmão. Jesus na cruz do Calvário, ele rasgou a conta, ele pegou a duplicata e rasgou. O Satanás, o inferno, tinha uma duplicata a nosso respeito. Jesus rasgou tudo aquilo. Perdoar é rasgar a conta. José, com o ato que ele teve com os irmãos, ele rasgou a conta. Ele rasgou a dívida que supostamente os irmãos tinham com ele. Eu preciso aprender a rasgar a conta que você tem comigo, irmão. Você precisa rasgar a conta que você tem comigo. Você precisa me perdoar. Eu preciso te perdoar. A igreja precisa aprender a pedir e perdoar. Precisamos andar na prática e no exercício do perdão. E eu não estou falando da boca para fora. Isso tem que ser verdadeiro no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Tem muita gente doente, deprimida, cheia de problemas, doença nos ossos. Talvez a sua artrite reumatoide, a sua inflamação aqui, ali, acolá, a sua dor aqui, seja simplesmente a falta de pedir um perdão a alguém. Eu não estou dizendo que isso é receita, eu não estou dizendo que isso é regra, mas eu estou dizendo que há casos que é dessa maneira. Nós precisamos entender isso. Talvez a sua pressão arterial alta, a sua hipertensão, talvez a sua dor de cabeça constante todos os dias, talvez o seu mau humor todos os dias, talvez aquela sua cara de limão azedo todos os dias. Meu irmão, perdoe. E vamos ver se o quadro não vai mudar. Perdoe. Perdoe. Eu afirmo para vocês que o quadro vai mudar na sua vida. Sabe, irmãos? Por que que não perdoar é perigoso? Por que que não perdoar é perigoso? A falta de perdão dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir a pessoa, como com opressão, depressão, possessão, podendo levar à morte, podendo levar ao suicídio. Quantas pessoas você conhece que tirou a própria vida? Entrou num estágio, um quadro de possessão, de depressão, de opressão tão grande, que tirou a própria vida. Quantas pessoas você já soube que já aconteceu isso? E quantas vezes já te falaram que isso tudo que aconteceu, na grande maioria das vezes, foi falta de perdão? A falta de perdão até limita a ação de Deus na sua vida. Se Deus tiver que te recolher amanhã e tiver falta de perdão na tua vida, por amor a você, Ele vai deixar você sofrer mais um pouco, até que você libere perdão para alguém. Eu vivi um quadro desse com a minha esposa. Nós fomos orar uma senhora, amados irmãos, que estava pele e osso em cima de uma cama, e lá o senhor me disse assim: tudo isso é só porque ela tem que perdoar alguém. Só que o alguém morava no estado da Bahia. Eu estava em Belford Roxo na hora. E isso foi falado para essa pessoa. E ela disse: eu perdoo, mas ela tem que estar aqui, ela mora muito longe. E alguém bateu palma no portão, meu irmão.
Quem era o alguém? A filha dela que estava chegando. Da onde? Da Bahia. Filho e mãe ali, naquela cama, se abraçaram de alguma forma ali, deram um jeito ali, se perdoaram. No dia seguinte, Papai do céu recolheu. Se recolhe antes, ia sem salvação, meu irmão. Escute isso, se você precisa de fato perdoar alguém, faça isso, porque você não sabe se você sai vivo naquela porta. Não estou profetizando morte para ninguém, só que esse dia da morte é igual à volta de Jesus, só o Senhor sabe dia e hora que vai acontecer, só Ele. Paulo diz em 2 Coríntios 2, de 10 a 11, eu perdoo para não ser vencido por Satanás. O texto não fala exatamente isso, mas é a leitura do texto. A interpretação do texto é isso. Paulo dizia que ele perdoava para não ser vencido pelo diabo. Tem muita gente que está sendo vencida por falta de perdão, irmãos. Mas, pastor, ele me adulterou, pastor. Ele adulterou comigo, pastor. Ele saiu com outra mulher. Não é disso que eu estou falando de perdão. É para liberar o perdão. Não importa o que aconteceu. Não importa como foi. Não importa o que fizeram. Não importa o que você fez. Mas o perdão, de lá para cá e daqui para lá, tem que acontecer. Sabe, irmãos? Quem não perdoa, impede de ser perdoado por Deus. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados, assim como nós. Se você não perdoa, não tem um assim como. Não tem perdão. Impede o perdão de Deus na sua vida. Você não tem ele. Você só tem esse perdão se você aprender a perdoar. Meu. Eu tenho que aprender a perdoar. Quem não perdoa alimenta espíritos malignos com suas mágoas, amarguras e ressentimentos. E por fim, quem não perdoa destrói a ponte. Qual ponte, pastor? A ponte que vai precisar para passar para o outro lado. Lembra do exemplo que eu falei? Da irmãzinha lá de Belfort Roxo, pele e osso? Enquanto ela não perdoou, não teve a ponte para passar. Quando ela perdoou, a ponte estava diante dela e pôde passar para o outro lado. Não tenho dúvida disso. Eu queria que nessa manhã você pensasse nisso, que perdoar, amados irmãos, é além de tudo, e diante de tudo, de todas as situações, eu poder olhar para você e dizer assim, meu irmão, aproveitar o Vitor está subindo aqui, e dizer assim, Vitor, não importa o que eu te fiz, não importa o que você me fez, não importa o que você ouviu falar de mim, não importa o que eu ouvi falar de você, mas, meu irmão, eu te perdoo. Aí, amados irmãos, eu viro as costas, não é as costas para o Vitor, mas as costas para o problema. E diz assim, olha, agora é tudo novo em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, rico e poderosamente. Perdoe o seu irmão, perdoe a sua igreja, perdoe, perdoe, perdoe. Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia das Mães e Pais que estão aqui. Filho, filha,